O milionário faz um pedido chocante à sua amiga inocente, e o destino torna-se inesperado. A festa na cobertura de Lucas, no coração de São Paulo, estava digna das mais brilhantes páginas de uma revista de celebridades. Luzes cintilantes e música pulsante envolviam o ambiente, enquanto um grupo de elite se espremia entre os sofás de veludo e o balcão abastecido com as melhores bebidas do mundo. Mas por trás da façade glamurosa, Lucas, o bilionário carismático, se sentia como um peixe fora d'água. O sorriso largo que iluminava seu rosto não alcançava seus olhos. Dentro dele, um turbilhão de medos e inseguranças fervilhava. Ele era o imperador de um império, mas sentia o trono desmoronar. E então, em meio à multidão de pessoas deslumbrantes, ele a viu. Júlia. Anos se passaram desde a última vez que cruzaram caminhos, mas a imagem dela era nítida em sua mente. Com sua boina de artista e vestido simples, Júlia irradiava uma beleza que desafiava as ostentações ao redor. Um nó apertou em seu peito. Uma mistura de nostalgia e um desejo inesperado o atingiu como uma tempestade. Ela tão diferente, tão verdadeira. A artista que sempre encontrava beleza nas coisas simples, enquanto ele lutava para manter sua vida de excessos. Lucas, ela exclamou, com uma mistura de surpresa e alegria. Os abraços eram calorosos, mas essa felicidade se dissolveu rapidamente quando Lucas sentiu a pressão de seus segredos. Ele puxou Júlia para um canto mais discreto da festa, longe dos olhares curiosos. O barulho lá fora parecia distante, como se eles estivessem em uma bolha. Júlia, preciso de sua ajuda. É urgente, disse ele, o coração acelerando com a gravidade do pedido. O tom de sua voz, normalmente tão confiante, agora soava desesperado. Minha empresa, estou envolvido em algo muito sério, e se não fizermos algo rápido, pode ser o meu fim. Ela olhou para ele, confusa. Como assim? O que você quer dizer? Quando Lucas começou a detalhar o esquema corrupto que ameaçava sua fortuna e liberdade, a sala ao redor deles, cheia de risos e sorrisos, desapareceu. Era como se o tempo tivesse congelado. Para Lucas, cada palavra era uma facada. Ele estava prestes a perder tudo pelo que havia trabalhado. Seria capaz de confiar na única pessoa que sempre acreditou na pureza de seu coração? Júlia sentiu um frio na espinha. A adrenalina subiu. Sua vida tranquila como artista poderia colidir com o mundo obscuro em que Lucas estava metido, mas uma parte dela estava fascinada, atraída para esse turbilhão. Não sei se posso, Lucas. Isso é grande demais, e você sabe que eu não quero me envolver nisso. Ela respondeu, o peso em suas palavras visível. Uma sombra do passado pairava sobre eles, ligada a segredos familiares que ambos ignoravam. Em meio àquelas revelações, um gesto de Lucas a tomou de surpresa. Ele segurou sua mão, os dedos tremendo. Júlia, precisamos descobrir a verdade. Não só por mim, mas por quem nós somos. E em um momento fugaz, enquanto a música suavizava e os olhares se desviavam, Júlia percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas dinheiro ou liberdade. Havia um amor latente, nascido na infância, prestes a ser redescoberto. Ele olhou nos olhos dela, esperando uma resposta. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair, uma interrupção brusca caiu como um raio. O inimigo do passado lentamente emergia, como um monstro pronto para devorar. Júlia sentiu um gelo na barriga, uma dúvida cruel. Estariam prontos para lutar juntos? Podiam confiar um no outro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de Júlia ainda estava fixo em Lucas, mas o ambiente ao redor deles se tornara um espaço de tensão indescritível. O coração dela batia rápido, engolindo a hesitação. Mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar, abrupto e desesperado. Lucas, ele está aqui! Uma voz conhecida berrou na multidão. E o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Os rostos viraram-se, as risadas se calaram, e uma onda de inquietação tomou conta da festa. Júlia reconheceu a voz de um dos amigos de Lucas, e seu estômago se revirou. Lucas se voltou, olhos arregalados, enquanto uma figura alta e imponente surgia na porta da cobertura. Era Victor, o rival de Lucas. Um homem astuto, de sorriso frio e olhos que pareciam perfurar a alma. O problema era que o cinto de Victor brilhou com algo que não deixava dúvidas. Tinha uma arma. Um silêncio pesado envolveu a sala, e o ambiente festivo se despedaçou. Um brinde à traição, Lucas, ele gritou, a voz cheia de desprezo. Você se achou esperto, não foi? Sempre se achou melhor do que todos nós. Mas aqui estamos nós, finalmente jogando as cartas na mesa. Júlia ficou paralisada. O que estava acontecendo? A realidade começou a se desdobrar como uma tela de cinema em sua mente. Lucas não era apenas um bilionário em apuros. Havia mais, muito mais. O que ele escondia? Victor, por favor, isso não é o que parece. Lucas tentou intervir, mas a hostilidade no olhar de Victor era inegável. Ah, mas é sim. Você achou que eu esqueceria os seus esquemas. Sua corrupção está prestes a desabar em cima da sua cabeça. E essa festinha de classe alta não irá salvar você. Ele avançou, e Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Precisamos sair daqui. Júlia falou, mas Lucas agarrou seu pulso, sua expressão mudando de desespero para resolução. Ele estava determinado a defender o que restava da sua vida, dela, e de todos os segredos que envolviam os dois. Júlia, você não entende. Eu não sou quem você pensa. A verdade sobre mim é muito mais sombria. A sinceridade no olhar dele a atingiu como um soco no estômago. O que ele poderia estar escondendo? O clima era elétrico. O golpe de Victor soava como um aviso. Fuja, enquanto ainda pode. Surgiu em sua mente, mas ela não queria deixá-lo. A vida tinha trazido eles de volta a esse ponto, e Júlia não podia simplesmente virar as costas. De repente, a tensão no ar se rompeu com disparos. A festa explodiu em caos. Pessoas gritaram e se dispersaram, transformando aquele refúgio de glamour em um cenário de pesadelo. Lucas puxou Júlia para perto, mas com a multidão ensandecida, eles se perderam no tumulto. Você tem que saber a verdade, Júlia. Lucas gritou entre os ruídos. Eu não consegui evitar. É só por um tempo, e depois tudo ficará bem. Iremos. Mas o que ele estava prestes a confessar? O próprio ar parecia se desmanchar. Ele olhou para Victor, e seus olhos estavam cheios de uma mistura de medo e culpa. Antes que pudesse terminar a frase, um som ensurdecedor ecoou. A janela próxima estilhaçou-se e o vidro voou em direções opostas, sem piedade. O rosto de Júlia ficou paralisado em choque. Naquele instante, ela percebeu que a vida de ambos estava prestes a mudar para sempre, e as revelações que viriam poderiam arrastá-los para um abismo de consequências sem volta. Lucas encontrou o olhar dela e tudo ao redor desapareceu. Um turbilhão de sentimentos o cercava, mas a única pergunta que dominava era: até onde estavam dispostos a ir para desvendar a verdade que os unira e, ao mesmo tempo, os ameaçava? A confusão pairava no ar, como um eco ensurdecedor,
aguardando a próxima jogada do destino. O silêncio que se seguiu ao disparo parecia um eco interminável. Júlia sentiu seu corpo paralisar, uma onda de adrenalina a percorrendo enquanto olhava fixamente para Lucas. A festa que outrora era um espetáculo de glamour agora se tornava um pesadelo em câmera lenta. O vidro quebrado tinha iluminado o horror no rosto de todos, mas a única coisa que registrava na mente dela era o olhar de Lucas, que transbordava medo e desespero. "Vem!" ele gritou, puxando-a para a saída enquanto a multidão se agitava em pânico. O som das pessoas gritando, chorando e buscando abrigo parecia distante, como se tudo estivesse embaçado. Exceto a urgência em manter Lucas ao seu lado. O coração dela batia forte, e por um breve momento o mundo ao redor parecia não existir. Quando chegaram na escada de emergência, Lucas parou por um instante, olhando para trás. "Precisamos ir para um lugar seguro, agora." Ele insistiu. Mas antes que pudesse completar a frase, o rosto de Victor apareceu na entrada, uma expressão de satisfação perversa estampada em seu semblante. Havia algo ali que não se encaixava, algo que Júlia não conseguia entender. "Você acha mesmo que pode escapar de mim, Lucas? A verdadeira batalha começou agora." Victor zombou, avançando um passo. E nesse momento, tudo mudou. A expressão de Lucas, antes firme, desmoronou em um misto de fracasso e desespero. Ele se virou lentamente para Júlia, os olhos cheios de um pânico profundo. "Júlia, eu preciso que você saiba que..." Mas uma luz ofuscante cortou o ar e o barulho ensurdecedor de outro tiro ecoou. Júlia se encolheu, o coração disparado, enquanto os gritos da multidão se misturavam ao caos. Um sentimento de desespero tomou conta dela. "Lucas, o que você está escondendo? O que está acontecendo?" Ela questionou, sua voz quase um sussurro. Ele hesitou, a tensão pairando entre eles. O olhar de Lucas parecia perdido, como se uma verdade devastadora tivesse se materializado entre eles. E nesse momento crucial, enquanto a multidão continuava a se dispersar em terror, Júlia percebeu que havia algo mais. Um segredo, uma conexão que tinha passado despercebida até agora. "Júlia, o que você não sabe?" ele começou, mas não teve a chance de terminar. Com um movimento rápido, Victor se interpôs entre eles e em uma fração de segundos tudo virou de cabeça para baixo. O olhar de Victor não estava apenas focado em Lucas, mas também em Júlia. "Você realmente não sabe? Lucas não é o homem que você pensa que ele é." A voz dele ressoou como um trovão. Júlia paralisou, inconscientemente sentindo um frio na espinha. "Essa história de corrupção, de traição, tudo isso foi planejado para você, Júlia. O verdadeiro alvo sempre foi você." A revelação explodiu como uma bomba em sua mente. O que Victor estava dizendo? Ela olhou para Lucas, buscando respostas, mas o horror no rosto dele a fez hesitar. Ele não negou. E ali, em questões de segundos, toda a narrativa que pensava conhecer se despedaçou. "Lucas, o que está acontecendo? O que você fez?" Júlia gesticulou, mal conseguindo articular as palavras, enquanto seu coração se afundava em desespero. O espaço entre eles estava carregado de segredos despedaçados e promessas não cumpridas. Mas antes que Lucas pudesse responder, um novo tiro ecoou. E dessa vez, não era direcionado a eles. A cena à sua volta virou um turbilhão. Gritos, correria e a ilusão de segurança se dissipando rapidamente. O que Júlia não percebeu foi que, entre a fumaça e o caos, algo muito mais sinistro se desenrolava. "Eu não sou quem você pensa que sou. Não sou apenas um bilionário perdido, Júlia. Eu sou parte de algo muito maior", Lucas gritou, sua voz cheia de desespero. "Eu me envolvi em uma conspiração que vai muito além de nós dois." Júlia olhou para ele, surpresa e confusa. Nesse instante,
outras pessoas começaram a gritar. E a imagem de Victor sorrindo de forma triunfante se encheu de significado. Ele sabia mais do que estava revelando. E enquanto a tensão aumentava, uma nova figura surgiu da escuridão. Uma mulher imponente que ninguém havia notado até então, com um olhar que fixava-se em Julia. Você é a chave, Julia. O passado vai te alcançar. Prepare-se. E então, em um golpe abrupto, tudo apagou. As luzes se extinguiram. O grito dela ecoou no vazio da escuridão. A última imagem que guardou foi a expressão de Lucas, uma mistura de desespero e resignação enquanto ele estendia a mão para ela. E tudo foi imerso em um silêncio absoluto. Agora, em meio à escuridão, o que ela faria a seguir? E quando a verdade vir à tona, quem seria realmente seu amigo? A escuridão era palpável. Julia sentiu uma onda de frio a envolver, enquanto tentava processar as últimas palavras de Victor. Tudo parecia um pesadelo que não acabava. Ao abrir os olhos, a sala estava deserta, o eco dos gritos ainda ressoando em sua mente. Tinha que agir, mas a incerteza a paralisava. Lucas, seu sussurro saiu num fio de voz, quase como uma oração. O vazio a encarava e, no fundo, sabia que ele também estava em perigo. Mas antes que pudesse dar um passo, um clarão repentino a fez encolher-se. Era uma luz forte, como se alguém estivesse iluminando tudo na sua direção. A porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar apareceu. Julia! Era Sofia, sua melhor amiga. Algo em seu olhar estava errado. Era uma mistura de pânico e determinação. Você precisa vir comigo, agora. A pressão em sua voz fez com que Julia hesitasse por um momento, mas logo a urgência venceu. E Lucas? Eu não posso deixar ele. O medo ecoava, mas a resposta de Sofia foi rápida. Ele está em mais apuros do que você imagina. Você precisa saber a verdade sobre ele. As palavras de Sofia quebraram a bolha de pânico, mas a confusão a balançava. O que você está dizendo? Julia perguntou, seu coração batendo forte. Vamos. Sofia puxou-a para fora da cobertura. O caos lá fora era uma sinfonia de gritos e sirenes, mas a sua atenção estava concentrada em Sofia. O que estava acontecendo? Victor estava certo. Sofia se virou de repente e Julia ficou tensa. Lucas não é o que você pensa. Ele está ligado a algo muito maior. E acredite, ele não é só um bilionário em apuros. Julia sentiu um nó se formar na garganta. Do que você está falando? Sofia respirou fundo, como se preparasse um golpe. Ele é parte de uma organização secreta, Julia. Um grupo que lida com corrupção em níveis que você não pode imaginar. E você se tornou o alvo por causa dele. A revelação parecia uma bomba explosiva. Como assim? Eu nunca? Julia, ele te usou. E não apenas como uma paixão do passado. Sua arte, sua vida, tudo estava interligado de uma maneira que você nunca soube. Julia parou em seco. Não, isso não pode ser verdade. Mas todas as palavras de Sofia ganhavam peso. E na mente dela, as peças começavam a se encaixar de forma alarmante. A escuridão, ao redor, parecia engolir suas esperanças. Ela não conseguia acreditar. E então, como um rombo em sua realidade, a verdade se revelou como um espelho quebrado. Lucas usou sua vida, suas crenças. O amor que sentia, tudo uma fachada. Ele mentiu. Você precisa entender que não é apenas a vida dele em risco, mas a sua também. Sofia cutucou. Se você não fugir agora, não haverá segundas chances. A adrenalina disparou. Mas eu não posso deixar Lucas para trás. O tumulto da festa aumentava atrás delas, e os sons de sirenes se tornaram mais próximos. Sofia segurou os ombros de Julia, a sacudindo. Ele não merece isso. Olhe em volta. O destino dele não é mais o seu. Se você não se afastar agora, poderá se perder para sempre. Nesse momento, um grito quebrou a fumaça do pânico. Era Lucas. Ele estava sendo empurrado pelas sombras, lutando contra um grupo de homens armados. Julia ficou paralisada, seu coração batendo como um tambor,
Júlia! Ele gritou, sua voz cortante, e seu olhar implorava por ajuda. Mas a cena logo se tornou um turbilhão. Sem pensar, Júlia se lançou para a frente, mas antes de chegar a ele, algo completamente inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ecoou, e tudo ao redor pareceu estourar. A luz, o som, as pessoas, tudo se misturou em um caos insuportável. Júlia se virou para Sofia, que estava caída no chão. A expressão estava congelada em um estado de terror. O olhar de Lucas, antes esperançoso, agora estava cheio de desespero. No meio da destruição, uma nova verdade se formava, e com ela a sensação de que o que se seguiu seria muito pior do que qualquer um tinha imaginado. O que Júlia não sabia era que a explosão não era uma mera fatalidade. Victor, com um sorriso satisfeito no rosto, observava do canto, como se tivesse jogado as cartas, e o resultado estivesse apenas começando a ser revelado. Depois disso, tudo seria diferente. Júlia! A voz de Lucas cortou o ar mais uma vez. Ele estava em pé, deslumbrado pelo caos, enquanto sombras ameaçadoras se moviam ao redor. O verdadeiro jogo começara, e naquela noite, a única certeza era que nada seria como antes. O chão tremeu sob os pés de Júlia. A explosão a fez balançar, e o cenário da festa que um dia era glamouroso, agora era um inferno de caos. Gritos ecoavam enquanto ela lutava para compreender a confusão ao seu redor. Lucas estava na linha de tiro. Seu olhar implorava por ajuda. O mundo parecia um borrão, mas o coração dela só conseguia sentir uma única coisa: desespero. Lucas, ela gritou sobre o rugido do pânico. Ele estava sendo cercado por homens mascarados, e Júlia sabia que o tempo estava se esgotando. O pensamento de deixá-lo para trás era insuportável, mas a voz de Sofia ecoava em sua mente, avisando-a que ele não era quem aparentava ser. Ele é parte de uma organização secreta, ficava repetindo como um mantra inquietante. Com o sangue pulsando nas têmporas, Júlia se lançou em direção a Lucas. O medo a impulsionava e a adrenalina a tornava rápida. Mas, antes que pudesse alcançá-lo, uma mão a agarrou pelo braço. Era Sofia. Não, Júlia, não vá, implorou, os olhos arregalados de pânico. Eu não posso deixá-lo. Ele precisa de mim, respondeu, seu tom abrandando ao sentir a força da mão da amiga. A confusão se tornava insuportável. Como poderia estar em dúvida agora? Você não entende. Ele fez uma escolha, e essa escolha pode colocar sua vida em perigo. Sofia se aproximou, meio inclinada, e Júlia leu a urgência em seu olhar. Então tudo aconteceu numa fração de segundos. Um tiro disparou novamente. Foi como se o tempo tivesse parado. Júlia ficou paralisada, o som reverberando em sua mente. Algo atingiu Lucas e o horror a devorou. O corpo dele foi empurrado para trás e tudo ao redor desapareceu. Ele estava caindo. A imagem dela se despedaçou com o impacto. Lucas! Gritou novamente, mas sua voz soou distante, quase irreconhecível. E foi quando, em uma sacada de luz, a figura de Victor surgiu, com um olhar de triunfo, seus olhos negros transbordando de satisfação. É isso que você merece, Lucas. Agora, a machadinha caiu. Ele se virou para Júlia, e o sorriso dele era cruel. E você, querida, estava tão encantada por um príncipe. Mas todo cavalheiro tem seus segredos. Júlia respirou fundo. As palavras dele a atingiram com um peso que ela nunca poderia imaginar. O que você sabe sobre ele, Victor? Que mentira ele te contou? O medo transformou-se em raiva pulsante, porque ela começava a entender. Lucas não é só um bilionário falido, Júlia. Ele está mergulhado em corrupção, trapaça e sabe exatamente o que faz. A revelação parecia dançar no ar. Aquele homem que ela lembrava como o inocente artista da infância
Era algo mais sombrio. Mas então, uma revelação ainda mais chocante caiu como um raio. A mulher que havia desaparecido entre as sombras se adiantou. Muito bem, Victor. Você sempre foi bom em fazer provocação, mas a verdade é que você estava apenas na superfície. A voz dela era profunda, reconhecível pelas brechas do seu passado. Era a mãe de Lucas. Julia ficou de queixo caído, o mundo girando ao seu redor. O que você está fazendo aqui? Lucas gritou, sua voz quase despedaçada. O desespero e a raiva misturaram-se em sua expressão como uma tempestade. Eu protegi você, Lucas, mas isso não é mais sobre nós. A verdade é que estamos todos presos em um jogo maior. Os olhos dela lançaram um golpe através de Julia. E você, minha querida, é a chave para isso tudo. Sem você, estamos perdidos. A confusão de Julia se transformou em um turbilhão de emoções. O que ela representava? A presença da mãe de Lucas tornava tudo ainda mais complexo. O que você está dizendo? O ar da boca de Julia estava parando, e o caos ao redor parecia lentamente se esvair. Então, o caos real se desenrolou. A sala estava em frangalhos e não havia mais tempo. Uma luz brilhante surgiu em meio à escuridão e, antes que Julia pudesse registrá-la, uma nova explosão lançou todos por perto ao chão, incluindo Lucas. Ela gritou seu nome novamente, mas os sons ao seu redor se misturaram em um eco distante enquanto a fumaça engolia tudo. O que era real? O que era mentira? Essa verdade sobre quem eles eram, o que estava acontecendo, tudo isso estava se embaralhando. Julia precisava saber. Um impulso de sobrevivência a empurrava para frente. No meio da destruição e do caos, o coração disparado e o desespero à flor da pele. Ela percebeu que tudo estava prestes a mudar de novo, talvez para sempre. O que vingaria? A traição, a verdade ou a esperança que ainda existia no fundo de seu coração? O chão ainda tremeu sob os pés de Julia, e a fumaça do caos a envolvia. Ela lutava para compreender se Lucas estava bem, se ainda estava de pé. O som ensurdecedor da explosão ecoava nos seus ouvidos como um lamento. Assim que a poeira começou a assentar, ela viu Lucas caído, mas não completamente, tentando se levantar. Naquele mais horrível dos momentos, um novo grito ecoou, e as luzes piscantes da festa agora pareciam dançar de maneira macabra. Mas enquanto Julia corria em direção a ele, um estrondo ainda mais alto que a explosão inicial a fez parar. Um dos homens mascarados havia puxado uma granada, e em questão de segundos, algo que estava escondido na escuridão começou a brilhar. Era um dispositivo, uma das várias bombas que os capangas de Victor tinham preparado. Uma sensação de terror instantâneo a engoliu. "Corre!" Sofia gritou, puxando Julia pela mão, mas ela não conseguia desviar os olhos de Lucas, que estava preso entre a adrenalina e a dor. O rosto dele estava coberto de sujeira, mas aquele olhar perdido a assombrava. O caos ao redor deles era absoluto. "Eu não posso deixá-lo", Julia respondeu, lutando contra a mão da amiga. Mas a expressão no rosto de Sofia, dizendo que havia algo mais, a fez hesitar. "O que você sabe?" A voz dela tremia, mas havia uma determinação estranha em seu olhar. "Julia, você precisa ouvir o que vou te dizer. Dizem que o amor é cego, mas você não pode." Sofia hesitou. A tensão na sala estava aumentando a cada segundo e os homens armados pareciam mais determinados. Lucas não é apenas uma vítima, ele é o líder de tudo isso. A revelação atingiu Julia como um tapa na cara. "O que você quer dizer com isso? Ele é um bilionário. Ele não pode ser." As palavras ficaram presas na garganta, enquanto os pedaços da verdade começavam a montar um quebra-cabeça de pesadelos. "Não, ele usou você, Julia.
Fez com que você se apaixonasse por ele para esconder suas intenções. Essa festinha, todo esse glamour, era uma grande encenação. A voz de Sofia estava desesperada e feroz. Ele não é só um artista triste e perdido. Ele está envolvido com as maiores organizações criminosas do país. Júlia começou a imaginar as cenas, cada detalhe do passado suavizado sob a luz romântica que ela havia colocado ao redor de Lucas. Ele a havia sequestrado emocionalmente. Justo quando a revelação calou a sala, uma nova onda de caos a atingiu. Entre os movimentos de pessoas desesperadas, um grito cortante ecoou. Lucas, não! Uma mulher apareceu no cenário fúnebre, e para Júlia parecia o fantasma do passado. Era Clara, a ex-namorada de Lucas, que ela soubera apenas pelas fotos e comentários passados. A presença dela lançou uma sombra sinistra sobre a cena. Você não deveria estar aqui, Clara. Lucas gritou para ela, a incredulidade na voz, misturada com um desespero inegável. A cena estava carregada de tensão. Você ainda acha que pode escapar do que você se tornou? Que pode brincar de bilionário saudável enquanto faz parte do meu mundo? Esse é o seu verdadeiro eu, Lucas. A raiva e o desprezo nas palavras dela eram palpáveis. E, antes que Júlia tivesse tempo de processar tudo aquilo, um estalo cortante soou. Era outro tiro. A bala atingiu Clara, e o grito dela ecoou pela sala e se misturou ao caos, enquanto ela caía no chão, um mar de sangue se espalhando ao seu redor. Júlia ficou paralisada, os olhos arregalados. A dor no peito era opressiva. Naqueles instantes tão intensos, o que ela acreditava saber sobre Lucas se desfez em 1000 pedaços. De alguma forma, todos estavam interligados em uma teia de mentiras, traições e segredos. Não, 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 Júlia murmurou, o mundo à sua volta girando em um turbilhão. E com cada segundo que passava, a verdade sobre Lucas parecia se aprofundar nas sombras, como um universo desconhecido que se desdobrava diante dela. Mas enquanto olhava para Lucas, que tinha agora os olhos fixos em Clara, com uma expressão de horror e culpa, a única certeza que ficou foi: tudo estava prestes a mudar. E naquela noite, a única pergunta que ainda ressoava em sua cabeça era: quem era realmente Lucas? E o que aquilo significava para o futuro deles dois? O chão ainda tremeu sob os pés de Júlia, e a fumaça do caos a envolvia. Ela lutava para compreender se Lucas estava bem, se ainda estava de pé. O som ensurdecedor da explosão ecoava nos seus ouvidos como um lamento. Assim que a poeira começou a assentar, ela viu Lucas caído, mas não completamente, tentando se levantar. Naquele mais horrível dos momentos, um novo grito ecoou, e as luzes piscantes da festa agora pareciam dançar de maneira macabra. Mas enquanto Júlia corria em direção a ele, um estrondo ainda mais alto que a explosão inicial a fez parar. Um dos homens mascarados havia puxado uma granada e, em questão de segundos, algo que estava escondido na escuridão começou a brilhar. Era um dispositivo, uma das várias bombas que os capangas de Victor tinham preparado. Uma sensação de terror instantâneo a engoliu. "Corre!" Sofia gritou, puxando Júlia pela mão. Mas ela não conseguia desviar os olhos de Lucas, que estava preso entre a adrenalina e a dor. O rosto dele estava coberto de sujeira, mas aquele olhar perdido a assombrava. O caos ao redor deles era absoluto. "Eu não posso deixá-lo", Júlia respondeu, lutando contra a mão da amiga. A expressão no rosto de Sofia dizendo que havia algo mais a fez hesitar. "O que você sabe?" A voz dela tremia. Mas havia uma determinação estranha em seu olhar. "Júlia, você precisa ouvir o que vou te dizer. Dizem que o amor é cego, mas você não pode." Sofia hesitou. A tensão na sala estava aumentando a cada segundo, e os homens armados pareciam mais determinados. Lucas não é apenas uma vítima. Ele é o líder de tudo isso. A revelação atingiu Júlia como um tapa na cara.
O que você quer dizer com isso? Ele é um bilionário. Ele não pode ser. As palavras ficaram presas na garganta, enquanto os pedaços da verdade começavam a montar um quebra-cabeça de pesadelos. Não, ele usou você, Júlia. Fez com que você se apaixonasse por ele para esconder suas intenções. Essa festinha, todo esse glamour, era uma grande encenação. A voz de Sofia estava desesperada e feroz. Ele não é só um artista triste e perdido. Ele está envolvido com as maiores organizações criminosas do país. Júlia começou a imaginar as cenas, cada detalhe do passado suavizado sob a luz romântica que ela havia colocado ao redor de Lucas. Ele a havia sequestrado emocionalmente. Justo quando a revelação calou a sala, uma nova onda de caos a atingiu. Entre os movimentos de pessoas desesperadas, um grito cortante ecoou. Lucas, não! Uma mulher apareceu no cenário fúnebre. E para Júlia, parecia um fantasma do passado. Era Clara, a ex-namorada de Lucas, que ela soubera apenas pelas fotos e comentários passados. A presença dela lançou uma sombra sinistra sobre a cena. Você não deveria estar aqui, Clara, Lucas gritou para ela, a incredulidade na voz misturada com um desespero inegável. A cena estava carregada de tensão. Você ainda acha que pode escapar do que você se tornou? Que pode brincar de bilionário saudável enquanto faz parte do meu mundo? Esse é o seu verdadeiro eu, Lucas. A raiva e o desprezo nas palavras dela eram palpáveis, e antes que Júlia tivesse tempo de processar tudo aquilo, um estalo cortante soou. Era outro tiro. A bala atingiu Clara, e o grito dela ecoou pela sala e se misturou ao caos, enquanto ela caía no chão, um mar de sangue se espalhando ao seu redor. Júlia ficou paralisada, os olhos arregalados. A dor no peito era opressiva. Naqueles instantes tão intensos, o que ela acreditava saber sobre Lucas se desfez em 1000 pedaços. De alguma forma, todos estavam interligados em uma teia de mentiras, traições e segredos. Não, 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 Júlia murmurou. O mundo à sua volta girando em um turbilhão, e com cada segundo que passava, a verdade sobre Lucas parecia se aprofundar nas sombras, como um universo desconhecido que se desdobrava diante dela. Mas enquanto olhava para Lucas, que tinha agora os olhos fixos em Clara, com uma expressão de horror e culpa, a única certeza que ficou foi: tudo estava prestes a mudar. Então, em meio ao pânico, algo inesperado aconteceu. Lucas, ao invés de sucumbir à dor ou ao desespero, se levantou de forma abrupta, seus olhos brilhando com uma determinação inédita. Chega! Ele gritou, sua voz cortando o caos como uma faca afiada. Júlia mal podia acreditar no que via. Ele puxou uma arma debaixo do paletó, e o que aconteceu a seguir foi surpreendente. Vocês não podem me parar, vocês não sabem. Com quem estão lidando? Lucas disparou um tiro para o alto, um eco ensurdecedor que fez todos se calarem. O que diabos estava acontecendo? Era como se, de repente, o cara gentil que conhecia não existisse mais. E então, no meio da confusão, algo ainda mais chocante se desenrolou. Uma janela se estilhaçou e do outro lado da rua, um grupo de homens com armas automaticamente cercou o prédio. Preparem-se! Alguém gritou. A revelação de que Lucas não estava sozinho deixou o ambiente em choque. Ele estava em um jogo muito maior do que talvez todos soubessem. Sofia olhou para Júlia, o horror estampado em seu rosto. Você não sabe. Isso não é só sobre você e Lucas. Ele está dentro de algo que pode destruir todos nós. A verdade começou a emergir, cada palavra, carregando o peso de tudo que Júlia nunca soubera. E naquele tumulto, enquanto a fumaça se dissipava e o pânico reinava, Júlia teve que tomar uma decisão. Ficar e lutar ao lado de Lucas, agora que as peças do tabuleiro estavam se movendo, ou fugir e tentar sobreviver sem ele.
O que estava por vir? As respostas eram sombrias e perigosas. Portanto, o que ela escolheria? O futuro deles dependia disso. E o mundo, como sabiam, mudaria para sempre. O chão ainda tremeu sob os pés de Júlia, e a fumaça do caos a envolvia. Ela lutava para compreender se Lucas estava bem, se ainda estava de pé. O som ensurdecedor da explosão ecoava nos seus ouvidos como um lamento. Assim que a poeira começou a assentar, ela viu Lucas caído, mas não completamente, tentando se levantar. Naquele mais horrível dos momentos, um novo grito ecoou, e as luzes piscantes da festa agora pareciam dançar de maneira macabra. Mas enquanto Júlia corria em direção a ele, um estrondo ainda mais alto que a explosão inicial a fez parar. Um dos homens mascarados havia puxado uma granada, e em questão de segundos, algo que estava escondido na escuridão começou a brilhar. Era um dispositivo, uma das várias bombas que os capangas de Victor tinham preparado. Uma sensação de terror instantâneo a engoliu. "Corre!" Sofia gritou, puxando Júlia pela mão, mas ela não conseguia desviar os olhos de Lucas, que estava preso entre a adrenalina e a dor. O rosto dele estava coberto de sujeira, mas aquele olhar perdido a assombrava. O caos ao redor deles era absoluto. "Eu não posso deixá-lo", Julia respondeu, lutando contra a mão da amiga. A expressão no rosto de Sofia dizendo que havia algo mais a fez hesitar. "O que você sabe?" A voz dela tremia, mas havia uma determinação estranha em seu olhar. "Julia, você precisa ouvir o que vou te dizer. Dizem que o amor é cego, mas você não pode." Sofia hesitou. A tensão na sala estava aumentando a cada segundo e os homens armados pareciam mais determinados. Lucas não é apenas uma vítima, ele é o líder de tudo isso. A revelação atingiu Julia como um tapa na cara. "O que você quer dizer com isso? Ele é um bilionário. Ele não pode ser." As palavras ficaram presas na garganta, enquanto os pedaços da verdade começavam a montar um quebra-cabeça de pesadelos. "Não, ele usou você, Julia. Fez com que você se apaixonasse por ele para esconder suas intenções. Essa festinha, todo esse glamour, era uma grande encenação." A voz de Sofia estava desesperada e feroz. "Ele não é só um artista triste perdido. Ele está envolvido com as maiores organizações criminosas do país." Júlia começou a imaginar as cenas, cada detalhe do passado suavizado sob a luz romântica que ela havia colocado ao redor de Lucas. Ele a havia sequestrado emocionalmente. Justo quando a revelação calou a sala, uma nova onda de caos a atingiu. Entre os movimentos de pessoas desesperadas, um grito cortante ecoou. "Lucas, não!" Uma mulher apareceu no cenário fúnebre e, para Júlia, parecia um fantasma do passado. Era Clara, a ex-namorada de Lucas, que ela soubera apenas pelas fotos e comentários passados. A presença dela lançou uma sombra sinistra sobre a cena. "Você não deveria estar aqui, Clara." Lucas gritou para ela, a incredulidade na voz misturada com um desespero inegável. A cena estava carregada de tensão. "Você ainda acha que pode escapar do que você se tornou? Que pode brincar de bilionário saudável enquanto faz parte do meu mundo? Esse é o seu verdadeiro eu, Lucas." A raiva e o desprezo nas palavras dela eram palpáveis, e antes que Júlia tivesse tempo de processar tudo aquilo, um estalo cortante soou. Era outro tiro. A bala atingiu Clara, e o grito dela ecoou pela sala e se misturou ao caos, enquanto ela caía no chão, um mar de sangue se espalhando ao seu redor. Júlia ficou paralisada, os olhos arregalados. A dor no peito era opressiva. Naqueles instantes tão intensos, o que ela acreditava saber sobre Lucas se desfez em 1000 pedaços. De alguma forma, todos estavam interligados em uma teia de mentiras.
traições e segredos. Não, 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 Júlia murmurou, o mundo à sua volta girando em um turbilhão. E com cada segundo que passava, a verdade sobre Lucas parecia se aprofundar nas sombras, como um universo desconhecido que se desdobrava diante dela. Mas enquanto olhava para Lucas, que tinha agora os olhos fixos em Clara, com uma expressão de horror e culpa, a única certeza que ficou foi: tudo estava prestes a mudar. E então, em um flash, como se o universo decidisse que não haviam mais segredos, algo incrível permeou o ar. A porta da cobertura se escancarou e um grupo de homens uniformizados entrou. Eram policiais. A luz de seus faróis banhou a sala numa cor azul intensa e os gritos se tornaram ainda mais ensurdecedores. Um dos policiais, uma mulher com um olhar implacável, apontou para Lucas. Lucas Andrade, tem um mandado de prisão contra você por corrupção e associação criminosa. O ambiente congelou. Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés. A verdade despedaçada em 1000 pedaços era escandalosa. A adrenalina disparou. Não, isso não pode ser verdade. A negação reverberou em sua cabeça. E naquele instante, enquanto a mulher continuava a falar, as peças do quebra-cabeça que ela achava que tinha montado começaram a se alinhar de forma aterradora. Sua empresa está sendo investigada e agora sabemos que essa festa era só uma isca. Você está cercado, Lucas. O olhar de alívio da mulher, quando mencionou a palavra presa, a fez sentir um nó na garganta. Era tudo um jogo. Lucas não era um bilionário triste, mas uma marionete em uma trama muito mais complexa. Diante dela, Lucas parou. Sua expressão, uma mistura de determinação e desespero. Ao olhar para Júlia, a expressão de amor e dor, algo se quebrou. Júlia, me deixe explicar. Mas o que ele poderia explicar que não estivesse exposto diante de todos? O tempo parecia paralisado, enquanto o som de sirene se expandia ao fundo, como se o mundo estivesse clamando por respostas, enquanto a verdade fazia seu caminho entre as sombras da sala. O que estava prestes a acontecer a seguir? Júlia ficou sem palavras, presa em uma tempestade de emoções. A realidade que ela conhecia havia sido despedaçada, e tudo o que restava era a incerteza do que viria após aquela noite de horrores e revelações impactantes. Onde tudo isso iria parar? O chão ainda tremeu sob os pés de Júlia, e a fumaça do caos a envolvia. Ela lutava para compreender se Lucas estava bem, se ainda estava de pé. O som ensurdecedor da explosão ecoava nos seus ouvidos como um lamento. Assim que a poeira começou a assentar, ela viu Lucas caído, mas não completamente, tentando se levantar. Naquele mais horrível dos momentos, um novo grito ecoou. E as luzes piscantes da festa agora pareciam dançar de maneira macabra. Mas enquanto Júlia corria em direção a ele, um estrondo ainda mais alto que a explosão inicial a fez parar. Um dos homens mascarados havia puxado uma granada, e em questão de segundos, algo que estava escondido na escuridão começou a brilhar. Era um dispositivo, uma das várias bombas que os capangas de Victor tinham preparado. Uma sensação de terror instantâneo a engoliu. "Corre!" Sofia gritou, puxando Júlia pela mão. Mas ela não conseguia desviar os olhos de Lucas, que estava preso entre a adrenalina e a dor. O rosto dele estava coberto de sujeira, mas aquele olhar perdido a assombrava. O caos ao redor deles era absoluto. "Eu não posso deixá-lo", Júlia respondeu, lutando contra a mão da amiga. A expressão no rosto de Sofia dizia que havia algo mais em jogo. Enquanto isso, a policial manteve o foco em Lucas. "Você está cercado, Andrade." Lucas olhou em volta, a decisão estampada no rosto. Ele levantou a arma, mas um tremor não contido afetava suas mãos. "Ouviram? Estão fazendo um acordo. Sabe, se não eu..."
mas não teve tempo de terminar a frase. O chão tremeu mais uma vez, segurando um eco devastador. E naquele pico de tensão, com todos os olhos voltados para ele, uma sombra se projetou atrás de Lucas. Era Clara, e seus olhos brilhavam com uma intensidade intranquila. Lucas, ela gritou, sua voz cheia de desespero. Não, não faça isso. O que ninguém esperava aconteceu. Clara, com um movimento inesperado, rapidamente tirou uma arma de sua cintura. Você não vai me levar, Lucas. E disparou em um instante que parecia um filme. O tiro cortou a atmosfera pesada da sala e atingiu, não Lucas, mas a bomba pulsante que estava prestes a explodir. Um clarão ofuscante preencheu a sala e tudo foi consumido em um caos de fogo e detritos. A visão de Júlia foi tomada pela fumaça e pela intensidade do que estava acontecendo. Um grito sufocado escapou de seus lábios. O tempo parou quando todos foram lançados às sombras e ao desespero. Quando a luz do incêndio se acalmou, a cena revelou um cenário devastador. E jazia no meio dos escombros o corpo de Clara. A verdade estrondosa atravessou os pensamentos de Júlia como uma faca. Clara tinha sacrificado a própria vida para salvar Lucas. As emoções fervilhavam dentro dela, um turbilhão de dor e confusão. Clara, Lucas gritou, seu rosto contorcido em choque. Ele correu até onde o corpo dela estava, e o desespero na sua voz ressoou como um eco em seus ouvidos. Júlia ficou parada, a mente em choque. O que era real agora? O que ela achava que sabia sobre os dois desmoronava. Sofia agarrou Júlia pelo braço. Precisamos sair. Não. Entanto, Júlia estava paralisada. O que foi isso? O que Clara realmente era? A ex de Lucas, que parecia só um eco do passado, agora era um elemento central em tudo, conectada a eles de uma maneira que nem mesmo imaginou. Lucas se virou, e seus olhos encontraram os de Júlia. Eu não queria que isso acontecesse. Ele murmurou, a voz trêmula, cheia de emoção. O olhar de Lucas sempre a fez sentir que era especial, mas agora sentia como se o chão estivesse se desfazendo. Ele não era só um bilionário com problemas. Havia algo mais que ela não conhecia. Você não pode me dizer que a Clara estava envolvida com tudo e que ela se entregou por você? As palavras de Júlia saíram como um grito. A dor e o sentimento de traição. Expostos. Mas Lucas apenas olhou para ela. Júlia, eu precisava protegê-la. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. E eu me envolvi de uma maneira que não consegui controlar. E naquele momento, uma explosão de luz iluminou o espaço mais uma vez. Não uma explosão física, mas uma epifania que cruzou a mente de Júlia. O que você esconde, Lucas? Seu olhar foi direto, buscando respostas. A verdade estava onde você me trouxe. E você a escondeu sob esse imenso projeto de luxo. Olhando em volta, tudo parecia confuso. Um emaranhado de situações caóticas. O passado entrava em choque com o presente. E Clara, com um gesto final, havia desencadeado uma série de eventos que ninguém poderia prever. Sala, um homem cujo nome Júlia nunca pensou que ouviria novamente. Era Marcos, o antigo parceiro de negócios de Lucas. A inquietação na expressão dele prometia que a história estava longe de acabar. Lucas, você é uma peça no tabuleiro que não controla mais. As palavras cortantes dele pairaram no ar. Com o coração acelerando, Júlia percebeu que a verdade que antes era opaca, agora, era exibida em cores vibrantes e perigosas. O que mais Lucas esconderia? Quais segredos inomináveis ainda estavam por vir? O futuro deles agora pendia numa linha tênue, e as consequências daquele evento teriam um impacto que mudaria tudo para sempre. O barulho da explosão ainda ecoava na mente de Júlia.
A cena à sua frente parecia uma luta de titãs, um campo de batalha em que todos se tornaram peças de um jogo macabro. Lucas, agora envolto em dor e confusão, olhava para ela, seus olhos carregados de arrependimento. Clara, caída no chão, a morte dela um grito silencioso de tudo que estava em jogo. Era uma verdade crua. Lucas não era o homem que ela havia amado em sua mente inocente. As partes que antes eram brilhantes agora estavam manchadas, como sangue derramado. Mas tudo isso ainda fazia parte de um jogo maior. Um jogo que Júlia não compreendia totalmente. De repente, um homem vestido de uniforme se aproximou, e a sala envolta em caos ganhou um novo foco. Afaste-se, todos para o chão, o oficial gritou, enquanto outros policiais entravam com a determinação de salvar o que restava. Júlia percebeu que estava num filme, mas os efeitos eram reais. Júlia, você precisa sair daqui. Lucas implorou, tentando se erguer. Eu não posso deixar isso acabar assim. Seu olhar era intenso, imbuído de uma urgência que a fazia sentir o peso do mundo. E mesmo assim, uma parte dela sabia que ele estava e sempre esteve no centro de tudo. O amor que os uniu agora lutava contra o medo. Mas o pânico era contagioso. As pessoas se aglomeravam, algumas chorando, outras gritando. A verdade era que a festa tinha se transformado em um pesadelo, e Júlia se viu encurralada entre a necessidade de salvar Lucas e o desejo crescente de escapar da sua própria dor. E agora, entre a fumaça e o caos, a única certeza era a incerteza que pairava no ar. Tenha cuidado, Julian, Sofia gritou, puxando-a. O olhar dela estava cheio de determinação, mas também de medo. Isso não acaba bem. Ele não é quem você acha que é. As palavras ressoaram dentro de Júlia como um eco doloroso. O que realmente significava estar ao lado de alguém que tinha tantos segredos. Vá, Lucas gritou para Júlia, sua voz cortando o barulho. Fuja, eu não posso deixar que você se machuque por minha causa. E ali diante dela, ele se tornava uma sombra do que poderia ter sido. O príncipe encantado, transformado em um vilão tragicamente humano. O olhar de Júlia balançou entre as palavras de Sofia e a intensidade desesperada de Lucas. Mas e você? O que eu faria sem você? A confusão e o amor se entrelaçavam, deixando Júlia em conflito. O impulso de seguir seu coração batalhava contra a necessidade de salvar a si mesma. Então, no meio dessa tempestade emocional, um tiro cortou o ar, e Lucas se virou, sua expressão transformando-se em uma máscara de dor e fúria. A multidão gritou. O caos dominou e todos se dispersaram como folhas levadas pelo vento. É a hora. A voz de Marcos cortou a sala. Precisamos do que Lucas tem antes que ele se escandalize ainda mais. Ao olhar para ele, Júlia sentiu o terror. O ato finalmente teve consequências. Marcos havia vindo cobrar o que queria. Não, não vai acontecer assim. Júlia gritou, seus instintos a fazendo avançar. E foi nesse momento que ela percebeu que, independentemente do que Lucas havia se tornado, ainda havia uma parte dele que ela amava, e ela não estava disposta a perdê-lo. No que você se meteu, Lucas? Perguntou, enquanto encarava a profundidade dos olhos dele. E enquanto as respostas pairavam entre eles, Júlia tomou uma decisão. Pior do que os erros dele era a ideia de perder o que ainda poderia ser. Ela não poderia deixar que o medo a dominasse. Vamos lutar, juntos, disse, a determinação transparecendo em sua voz. O silêncio se estabeleceu brevemente, como se todo mundo esperasse por sua próxima palavra. E ali, entre caos e dor, entre traições e revelações, algo inesperado aconteceu. Um movimento silencioso e silencioso, um gesto que fez com que todos parassem e observassem. Agora tudo dependia do que Lucas faria a seguir. Ele poderia se levantar ao lado dela,
ou se perder na sombra da sua própria criação. O que viria depois? O futuro era um mistério, mas uma coisa era certa: não importava o que acontecesse, Júlia não estava pronta para desistir. Antes de o silêncio se desgastar como a fumaça, Lucas olhou nos olhos dela e disse: "Juntos, Júlia, vamos descobrir a verdade." E com isso, eles avançaram, não apenas para enfrentar seus inimigos, mas também para desenterrar a verdade oculta que poderia mudar tudo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então não espere nem mais um segundo para esmagar o botão de like e alimentar o algoritmo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs entendem que essa é a hora de agir.